Olá pessoal, a videoaula de hoje é acerca das leis de Newton. Então, esse físico, ele formulou 3 leis. A primeira lei ficou conhecida como a lei da inércia, o princípio da inércia. Então, essa lei afirma o seguinte, que todo corpo apresenta a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, desde que não ocorra, a atuação de forças sobre eles, em que essa resultante seja diferente de zero. Ou seja, todas as forças que atuam nesse corpo, elas devem se anular, certo? Então, de acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo, se ele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Por exemplo, eu acredito que muitos já passaram por situação em pé, em um ônibus, e quando o motorista ele aciona os freios, o seu corpo tem a tendência de ser lançado para frente quando é acionado o freio. Da mesma maneira, quando você vai num veículo em alta velocidade e quando aciona o freio, o que retém justamente para o seu corpo não ser arremessado é o cinto de segurança. Então, quando se fala essa situação do dia a dia, cinto de segurança, a questão de você ir em pé, em qualquer veículo, de repente é acionado os freios e o seu corpo tem a tendência de ser lançado para frente, então esses exemplos do dia a dia estão relacionados com a primeira lei de Newton, que é conhecida como princípio ou lei da inércia. A segunda lei de Newton ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada em um corpo vai ser diretamente proporcional ao produto entre a massa e a aceleração. Lembrando que força resultante sempre é dada em newtons, massa em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então eu quero aqui mostrar um exemplo para você entender como é aplicada a segunda lei de Newton. Então, no exemplo diz o seguinte, calcule a força resultante que é aplicada num bloco de massa 40 kg, cuja a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, você vai fazer o seguinte, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, você vai repetir, força resultante vai ser igual. Quem é a massa do bloco? 40 kg, 40 quilos. Aí você vai fazer 40 vezes. Quem é a aceleração do bloco? 2 metros por segundo ao quadrado. Então você vai colocar aqui 2. Então a força resultante, que é aplicada nesse bloco, vai ser 40 vezes 2, que é igual a 80 newtons. Então aqui está o resultado, a resposta. Newton, porque é a unidade de medida, que representa quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Então, aqui agora vamos ver a terceira lei de Newton, que é conhecida como a lei da ação e reação. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, sempre quando temos um par ação e reação, essas forças sempre vão apresentar a mesma intensidade, que é o mesmo modo, sempre vão atuar na mesma direção, seja horizontal ou seja vertical, e sempre vão possuir sentidos opostos. Se uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda. Então, também de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, ela mostra que não ocorre o equilíbrio. Por quê? Porque estas forças estão aplicadas em corpos distintos. Então, podemos ver situações no cotidiano, por exemplo, quando você vai atirar um projétil, uma arma de fogo, seja uma carabina. Então, quando você dispara, à medida que o projétil sai da carabina, ou seja, a bala, você sente o coice da espingarda, ou seja, a reação. Da mesma forma, é muito frequente nos livros de física, exemplo relacionado com a terceira lei de Newton, lutas de artes marciais, por exemplo, o sumô,
luta de boxe, né? Sempre quando ocorre a ação da aplicação de uma força, ocorre a reação, né? Devolvendo o mesmo valor, porém em sentido contrário. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, né? Ação e reação são pares de forças que nunca se equilibram, porque são aplicadas em corpos distintos. Então, se lembrem desses exemplos, certo? Ou seja, sempre quando você vai aplicar uma força, você vai ter uma reação contrária. Então, aqui em resumo, eu mostrei para vocês as três leis de Newton. A primeira, a lei da inércia: todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento, desde que não ocorra uma força para alterar essa condição, né? Ou seja, toda força que atua ali tem que ser nula, né? Para que realmente ocorra a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton diz: princípio fundamental da dinâmica: força vai ser igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, ação e reação: sempre quando eu aplicar uma força, eu vou ter uma reação de sentido contrário de mesmo valor. Então, pessoal, eu espero que vocês entendam. Aqui foi um breve resumo, apenas para auxiliar nas atividades da semana. Até a próxima. Um abraço a todos.